Olá, jovem. Eu quero falar com você neste momento sobre este tempo que estamos chegando ao fim do ano, chegando às férias, ou quem sabe o fato de não ter a faculdade, né? Talvez os GCs estão parando, os grupos de crescimento já estão dando um tempo, mais ou menos por um mês, e você talvez não vai ter aquele contato com o seu irmão, com a sua irmã, como você teve no ano inteiro. E isso, muitas vezes, dependendo do nível da sua maturidade em Cristo, pode ser um pouco perigoso se você não tem um autodomínio, um domínio próprio, equilíbrio. E eu gostaria de deixar essa palavra aqui para que você guarde no seu coração nesse período. O período em que talvez você vai depender um pouquinho mais do Espírito Santo por conta própria, sem contar todos os dias, ou com aquela frequência, com pessoas que estavam sempre do seu lado, te dando suporte, te dando força, orando pela sua vida, embora estaremos orando uns pelos outros da mesma forma. Mas o contato é muito importante. Isso também é bíblico, né? Mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 1 e 2, diz assim: Irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Eu gostaria só de dar uma pausa aqui. Como ladrão de noite quer dizer repentinamente, é quando você menos espera. Você não vai estar esperando o ladrão chegar na sua casa. E assim vai ser a volta de Jesus. Queridos, e está muito próximo, você sabe disso. A volta de Jesus realmente vai vir surpreender muitos cristãos. Nós não estamos falando aqui de pessoas que vão se surpreender e que não estavam esperando Jesus voltar. Estamos falando de quem estava esperando. Quem sabe você está esperando Jesus voltar, mas que você não seja surpreendido, que você não seja pego de surpresa, como um ladrão da noite invadindo a sua casa, mas que você se prepare, principalmente nesse período de férias. Um período de férias em que há muitos convites, em que há muitas tentações, em que há muitos interesses mundanos e que às vezes você fica um pouco vulnerável, às vezes você está sozinho no meio de parentes, de família, de amigos que vão te oferecer coisas que você sabe que não vão te edificar, que você sabe que não vão te fazer crescer na sua fé e intimidade com Cristo, que não vão valer a pena. E esse versículo nos alerta que vai ser como o ladrão da noite, assim como o período de férias. A gente não imagina que Jesus vai voltar no período de férias, mas às vezes eu penso que vai, porque é quando a gente menos esperar e nós precisamos estar vigiando. Como diz aqui no versículo 5 também, ele fala: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Então, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O que ele está dizendo? Que é para você vigiar em todo o tempo. Ele está ainda no mesmo contexto da volta do Senhor Jesus. É para você vigiar em todo o tempo. Não é para você dormir, descansar. Agora é período de férias. Ai, que coisa boa. Não vou nem orar mais. Agora não vou nem mais ler a Bíblia como se isso fosse um fardo, como se isso fosse um peso ou uma obrigação. Você não pode falar com o seu Criador, com o seu Pai, com a pessoa mais importante da sua vida, como se fosse uma obrigação. Você tem que ter prazer nisso. Busque conhecer o Senhor e você vai ver o quanto é maravilhoso ter comunhão com Ele, ter intimidade com Ele. E nas férias, às vezes a gente passa o ano inteiro correndo, nunca tem tempo para orar um pouquinho mais, para tirar mais tempo de estudo da palavra. Poxa, nas férias você tem tanto tempo disponível, né? Por que você não investe naquilo que realmente pode mudar a sua vida? Por que você não investe naquilo que realmente vai fazer diferença para você? Ao invés de apenas pegar toda uma série de filmes, né? Série de seriados, passar horas e horas na frente da televisão, aí chega lá no finalzinho do dia, você já está cansado de tantas atividades de férias e, na verdade, a palavra de Deus tornou só mais um detalhe ali no seu dia. Queridos, aproveite seu tempo, seja sábio, invista o seu tempo naquilo que realmente vale a pena. Não estou dizendo aqui, não assista televisão, não tire tempo para um lazer, lógico que não, nós precisamos também tirar tempo com família, com amigos, com lazer, com filmes. Eu particularmente gosto muito de assistir filmes, mas eu jamais troco a palavra de Deus
por tempo de filme. Jamais vou trocar a presença de Deus por tempo com quem quer que seja. Ele é muito mais importante na minha vida. E é nesse período que você vai mostrar para o Senhor que todos os outros dias do ano, quando você disse, você, Senhor, é a minha prioridade, você, Senhor, é mais importante para mim, quando você disse isso durante o ano, você vai mostrar nas férias se realmente isso é verdade. Se você realmente vai tirar tempo com o Senhor, quando agora você tem. Amém, queridos? E a Bíblia diz, vigiai. A Bíblia não fala assim, fica orando o dia inteiro. Primeiro ela fala, vigiai e orai. Tem aquele versículo que diz, vigiai e orai. Quer dizer, vigiar é tão importante quanto você orar. Às vezes a gente fica orando, ora tanto, mas sai dali e não vigia. Sai daquele momento com Deus e não vigia, não presta atenção, não tem discernimento, não fica ligado no que está acontecendo ao seu redor, porque o mundo espiritual não para. Você pode até parar de trabalhar, quem sabe esse período do ano, quem sabe você vai parar só de estudar, você vai continuar trabalhando, mas vai ter o tempo disponível do estudo. Mas o mundo espiritual não para. E isso você precisa ficar atento, que tudo ao seu redor está acontecendo por um propósito, porque o mundo espiritual está trabalhando para os anjos te protegerem e os demônios te tragarem. Então, querido, preste atenção. Preste atenção em tudo isso que eu tenho te falado. Não durma, não se acomode, não pare de buscar a presença de Deus, não pare de falar com o Senhor, até porque Deus, o nosso Deus, não é um Deus do nosso calendário, né? De 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ele não está restrito a um calendário. Agora que é dezembro, que é férias, que é festa, eu vou dar uma diminuída na minha intimidade com Deus. Desde quando? Desde quando você para de falar um pouco com seu esposo, com sua esposa, porque agora é férias? Isso não existe, pelo contrário, agora que você tem tempo de ficar com ele, agora que você vai mostrar o quanto você o ama. E dentro disso, eu também gostaria de ler o versículo 17 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, que diz, orai sem cessar, em todo o tempo, no seu espírito, esteja vigiando, esteja orando, esteja atento, em comunhão com o seu Senhor, em comunhão com o seu Pai. E também no versículo 19 ele diz, não extinguais o Espírito. Como é que você vai extinguir o Espírito? Fazendo coisas que desagradam a Ele. Extinguir é apagar, é afastar, é estar longe, é de certa forma até mandar embora, extinguir, parar, acabar com aquilo, acabar com o Espírito Santo. Como é que você faz isso? Você sabe muito bem como você pode afastar o Espírito Santo da sua vida. E querido, sem Ele nós não somos nada. Nós estamos apenas vulneráveis a todo tipo de ataque do inferno contra a sua vida. E depois, às vezes, as consequências são muito caras, são muito altas, não valem a pena, porque você simplesmente deu vazão à carne, você simplesmente deu lugar à carne, deixou que ela tomasse conta da sua vontade, dos seus pensamentos. Cuide, não extingue o Espírito, a Bíblia está te aconselhando. É um versículo pequeno, você devia até decorar. E também no versículo 22, ele diz assim, afastai-vos de toda a aparência do mal. Meu pai sempre me disse isso, filha, quando a Bíblia fala para se afastar de toda a aparência do mal, ela não está dizendo assim, olha, quando você já estiver quase fazendo alguma coisa errada, aí você foge. Não, queridos. Ele está falando da aparência. É para se afastar daquilo que pode, quem sabe, te afastar de Deus. Quem que é mais importante para você? Prazeres momentâneos, coisas pequenas na sua vida? Ou a presença de Deus e a sua eternidade? Nós não estamos falando que você vai perder a salvação e você sabe disso. Nós estamos falando que você pode perder o reino por causa de 1, 2, 30 dias de férias. Então, querido, se afaste da aparência. Se você sabe que indo com aquela roda de amigos, lá não vai acontecer coisas que vão te aproximar de Deus, mas vão te afastar de Deus, lá você vai cair em tentação. Você sabe que lá naquela roda de amigos vão te oferecer coisas que talvez você tenha que se conhecer e saber se você é fraco para dizer sim ou não. É melhor você não ir. É melhor você não fazer. Se você sabe que tal filme vai ter uma cena um pouco picante demais e a sua carne está muito forte, não é nem fraca, ela está forte, ela está te dominando, para que assistir esse filme? Para que dar vazão à carne? É para se afastar da aparência. Você sabe que aquele filme vai ter algo que não vai te edificar e, pelo contrário, vai alimentar a sua carne. Então, querido, se afaste, fuja. Não extinga o espírito, ore sem cessar, vigie,
porque Jesus vai voltar como ladrão da noite. E você precisa estar preparado. Então se liga, irmão. Se prepara. Porque o tempo está próximo. E eu não quero perder o reino com o meu amado. Eu espero ver você lá também, reinando com Cristo. Porque é com a geração que vai reinar com Cristo que eu estou falando. Que Deus te abençoe. Até ano que vem, até 2014, cheio do Espírito Santo. E não fraquinho para ter que buscar mais, mas cheio para você poder transbordar e dar muito para os seus irmãos e irmãs, ser um canal de bênção de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.